Bem-vindos ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Assim, aproveite estes instantes iniciais para orar e tenha em mãos uma Bíblia. Desejamos que Deus seja adorado e também pedimos que Ele abençoe a todos nós. Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus.
as maravilhas de teu amor. Jesus, o Senhor, ó Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que
e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ezequiel, capítulo 44. O homem me levou até o portão de fora, no lado leste da área do templo. O portão estava fechado. Então o Senhor me disse: este portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno desse portão. Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse: homem mortal, preste atenção em tudo o que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos a mim. Assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas, em vez de eles mesmos fazerem isso. Eu, o Senhor Deus, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas e como sacrifícios. E ficarão no meio do povo, prontos para servir. Eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel, e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso eu, o Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. O Senhor Deus disse: porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora, eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios.
Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio de dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho e calças de linho, mas, para não suarem, não usarão cinto. Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as nas salas sagradas. Eles deverão vestir outra roupa, a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-lo com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. O sacerdote não poderá casar nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis. Eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão santos os sábados. O sacerdote não deverá tocar num morto, porque, se fizer isso, ficará impuro. Mas poderá tocar no cadáver do pai ou da mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. Então entrará no pátio de dentro do templo e oferecerá um sacrifício pela sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Eles não terão propriedades em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão o alimento dos sacerdotes, e tudo que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre as suas casas. Os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outro animal. Saudai o nome de Jesus.
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigada porque podemos estar aqui reunidos, mesmo cada um na sua casa, Deus, mesmo cada um mantendo a distância, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem nos cuidado até aqui. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, também sustentado essa igreja, Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos fortalecido. Porque cada dia, Deus, nós possamos confiar de que o Senhor vai cuidar de todas as nossas necessidades. E muito além disso, Deus, que o Senhor nos dá muito mais do que nós merecemos. Obrigada por essa graça que o Senhor mostra às nossas vidas, Senhor. Eu quero pedir para aqueles que nesse tempo, Deus, estejam isolados, Deus, estão sentindo um pouco sozinhos, Deus, que o Senhor esteja cuidando deles, Deus, cuidando de todos nós nesse tempo, que essas pessoas possam realmente encontrar esse conforto em Ti, Deus, possam lembrar de que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos deixará, Deus, e que nós possamos realmente confiar de que em todas as coisas o Senhor vai estar conosco, que seu amor é muito maior do que qualquer amor que possa existir, Deus. Obrigado por isso, Senhor. Também quero pedir para aqueles que estão tendo dificuldades, Deus, nesse tempo, em relação à família, Deus, os irmãos, os filhos, os pais, que o Senhor esteja cuidando, Deus, dessas famílias, que elas possam estar realmente confiando no Senhor para cuidar de tudo, que elas possam realmente estar indo para o Senhor quando é para resolver conflitos, Deus, a lidar com as questões que vão surgindo, Senhor. Que o Senhor possa estar ajudando essas famílias, Deus. Que o Senhor possa estar nos ajudando a ser mais humildes e realmente amar uns aos outros, Deus. Esse tempo está sendo um tempo intenso para muitos de nós, Deus. Eu quero pedir para que nós possamos realmente ver o que o Senhor quer nos ensinar através desse tempo, Deus. Para que nos momentos de dificuldade possamos olhar para Ti e lembrar que o Senhor que nos fortalece, Deus. Possamos lembrar que nós não estamos sozinhos, Senhor. Então, continua nos abençoando, continua nos fortalecendo, Senhor. Continua nos ajudando a levantar os olhos para o Senhor e lembrar de tudo que o Senhor é, Deus, de tudo que o Senhor fez. Lembrando de que nós realmente temos certeza, Deus, do nosso futuro por causa do sacrifício de Cristo Jesus, Senhor. Que nós possamos cada dia mais nos fortalecer nessa graça, Deus, que nós possamos cada vez mais olhar para a cruz e lembrar que nossas vidas, Deus, precisam ser vividas com o nosso coração no alto, Deus, nossa mente no alto. Que possamos realmente ser uma igreja que Te busca mais e mais, Senhor, que realmente coloca Cristo no centro de todas as coisas. Que nesse tempo nós não perdemos esse foco, nós não esquecemos essa verdade, mas que nós possamos cada vez mais nos agarrar em Ti, Deus, e lembrar de que é o Senhor que nos ajuda, que é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos salvou, Deus. Eu queria Te pedir mais uma vez para que o Senhor nos fortalece, que o Senhor ajude cada família, cada pessoa nesse momento, Deus, e que nós possamos realmente olhar para Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém
Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Esperamos que Deus esteja abençoando a sua vida através de nossos cultos. Se assim for, e você é um crente em Jesus Cristo, ajude-nos a edificar mais vidas. Utilize os dados abaixo para sustentar o trabalho dessa igreja. Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Banco Itaú, agência 0680, conta corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, agência 0680, conta corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Dr. Billy Graham já levou a mensagem de esperança em Jesus Cristo para o maior número de pessoas em toda a história. Mais de 210 milhões de pessoas em 185 países ao redor do mundo foram tocadas pela mensagem do Dr. Billy Graham.
Por mais de 60 anos, ele vem fazendo com que milhares de pessoas entreguem suas vidas a Jesus. Dos povos de países mais remotos da África ao coração de Nova York, tanto para grandes chefes de Estado como para os povos mais humildes e necessitados. Hoje, o Dr. Graham compartilha conosco a mensagem de esperança em Jesus Cristo. As a clergyman, you can imagine how out of place I feel. I feel like a fish out of water, or maybe an owl out of the air. I was preaching in San Jose some time ago, and my friend Mark Kwame, who helped introduce me to this conference, brought several CEOs and leaders of some of the companies here in the Silicon Valley to have breakfast with me, or I with them. And I was so stimulated and had such, it was an eye-opening experience to hear them talk about the world that is yet to come through technology and science. I know that we're near the end of this conference, and some of you may be wondering why they have a speaker from the field of religion. Richard can answer that because he made that decision. But some years ago, I was on an elevator in Philadelphia coming down. I was to address a conference at a hotel. And on that elevator, a man said, "I hear Billy Graham is staying in this hotel." And another man looked in my direction and said, "Yes, there he is. He's on this elevator with us." And this man looked me up and down for about 10 seconds, and he said, "My, what an anticlimax." I hope that you won't feel that these few moments with me is an anticlimax. After all this tremendous talks that you've heard and addresses, which I intend to listen to every one of them. Mas eu estava em um avião no leste, há alguns anos atrás, e o homem sentado do outro lado, oposto a mim, era o prefeito de Charlotte, Carolina do Norte. O nome dele era John Belk. Algum de vocês provavelmente o conheceu. E havia um homem bêbado lá, e ele levantou de sua poltrona 2 ou 3 vezes. Ele estava incomodando todo mundo com o que ele estava fazendo. Ele estava dando tapinhas na aeromoça e a beliscando quando ela passava. E todos estavam chateados com ele. E finalmente John Belk disse: "Você sabe quem é que está sentado aqui?" E o homem disse: "Não, quem?" Ele disse: "É Billy Graham, o pregador." O homem disse: "Não me diga." Ele se virou para mim e disse: "Toca aí." Ele disse: "Seus sermões realmente me ajudaram." E eu suponho que isso seja verdade para milhares de pessoas. Eu sei como vocês estão vislumbrando o futuro e como ouvimos um pouco dele aqui hoje. Eu gostaria de viver nesta época e ver como seria, mas não irei, porque já tenho 80 anos, este é o meu 80º ano, e eu sei que meu tempo é curto. Eu tenho flebite em ambas as pernas no momento, e foi por isso que eu precisei de uma pequena ajuda para subir aqui, porque eu tenho o mal de Parkinson adicionado a isso e alguns outros problemas que eu não falarei sobre isso.
Mas esta não é a primeira vez que tivemos uma revolução tecnológica. Nós tivemos outras. E há uma sobre a qual eu quero falar. Em uma geração, a nação do povo de Israel teve uma mudança tremenda e dramática que os tornou uma grande potência do Oriente Médio. Um homem chamado Davi subiu ao trono e o rei Davi se tornou um dos grandes líderes da sua geração. Ele era um homem de grande liderança. Ele tinha o favor de Deus com ele. Ele era um brilhante poeta, filósofo, escritor, soldado, com estratégias em combates e conflitos, até hoje estudadas por nós. Mas cerca de 2 séculos antes de Davi, os hititas haviam descoberto o segredo da fundição e processamento do ferro. E lentamente essa técnica se espalhou, mas eles não permitiam que os israelitas aprendessem ou tivessem qualquer acesso. Mas o rei Davi mudou tudo isso e ele introduziu a idade do ferro a Israel. A Bíblia diz que Davi construiu grandes depósitos de ferro, sobre quais arqueólogos descobriram na Palestina dos dias atuais existir evidências daquela geração. Agora, ao invés de ferramentas rudimentares, feitas de madeira e pedra, Israel agora tinha arados de ferro, foices, enxadas, armas militares. E no curso de uma geração, Israel foi completamente transformada. A introdução do ferro, de certa forma, teve um impacto um pouco parecido com o que o microchip teve na nossa geração. E Davi descobriu que havia muitos problemas que a tecnologia não podia resolver, ainda havia muitos problemas sem solução, e eles ainda estão conosco e vocês ainda não os solucionaram, e eu não ouvi ninguém aqui falar sobre isso. Como solucionamos esses 3 problemas que eu gostaria de mencionar? O primeiro que Davi viu era o mal do ser humano. De onde ele vem? Como resolvemos isso? Inúmeras vezes no livro de Salmos, que Gladstone diz ser o maior livro do mundo, Davi descreve o mal da raça humana, e ainda assim ele diz: Ele restaura minha alma. Você já pensou que contradição os seres humanos são? Por um lado, podemos penetrar fundo nos segredos do universo e dramaticamente alargar as fronteiras da tecnologia, como essa conferência demonstra claramente. Nós já vimos o fundo do oceano 3 milhas abaixo, ou galáxias a milhares de bilhões de anos-luz no futuro. Mas, por outro lado, algo está errado. Nossos navios de guerra, nossos soldados, estão numa fronteira agora, quase prestes a entrar em guerra com o Iraque. Agora, o que causa isso? Porque temos essas guerras a cada geração e em toda parte do mundo, e revoluções. Não conseguimos nos dar bem com as outras pessoas. Nos achamos paralisados nas garras de hábitos autodestruidores que não podemos quebrar. Racismo, injustiça e violência assolam o mundo, trazendo uma colheita trágica de dor e morte. Mesmo os mais sofisticados entre nós parecem impotentes para quebrar esse círculo. Eu gostaria de ver a Oracle solucionar isso. Ou alguns outros gênios tecnológicos trabalharem nisso. Como mudamos o homem, de forma que ele não minta ou trapaceie e que nossos jornais não estejam cheios de histórias e fraudes nas empresas ou nos trabalhos, ou atletismo ou em qualquer outra área. A Bíblia diz que o problema está em nós.
dentro de nossos corações e almas. Nosso problema é que estamos separados do nosso Criador, que chamamos de Deus, e precisamos ter nossas almas restauradas. Algo que apenas Deus pode fazer. Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, prostituição, adultério, furtos, morte, falso testemunho, blasfêmia. O filósofo britânico Bertrand Russell não era um homem religioso, mas ele disse, é no nosso coração que o mal está. E é de nossos corações que ele deve ser arrancado. Albert Einstein, eu estava conversando com alguém quando palestrava em Princeton e encontrei com o Sr. Einstein. Ele não tinha um diploma de doutor porque ele disse que ninguém estava qualificado para lhe dar um. Mas ele disse essa frase. Ele disse, é mais fácil desnaturar plutônio do que desnaturar o mal do espírito do homem. E eu sei que muitos de vocês pensaram sobre isso e se intrigaram com isso. Vocês viram pessoas pegarem avanços tecnológicos benéficos, como a internet, que ouvimos a respeito hoje à noite, e distorcê-los em algo corruptor. Vocês viram pessoas brilhantes criarem vírus de computador que fazem cair sistemas inteiros. O bombardeio da cidade de Oklahoma foi simples tecnologia, horrivelmente usada. O problema não é a tecnologia. O problema é a pessoa ou pessoas usando-a. O rei Davi disse que ele conhecia as profundezas de sua própria alma. Ele não poderia se libertar de problemas sociais e pecados pessoais, que incluíam assassinato e adultério. No entanto, o rei Davi buscou o perdão de Deus e disse, tu restauras minha alma. Vejam vocês, a Bíblia ensina que nós somos mais do que um corpo e uma mente. Nós somos uma alma. E existe algo dentro de nós que vai além do nosso entendimento. Essa é a parte de nós que anseia por Deus ou por algo mais do que encontramos na tecnologia. A sua alma é a sua parte que anseia por significado na vida e que busca por algo além dessa vida. E é a parte de você que realmente anseia por Deus. Eu percebo que jovens ao redor do mundo procuram por algo. Eles não sabem o que são. Eu falo em muitas universidades. E eu tenho muitos períodos de perguntas e respostas, que seja em Cambridge ou Harvard, ou Oxford. Eu falei em todas essas universidades. Eu estou indo para Harvard daqui a cerca de 2 meses, contando esse, para dar uma palestra, e me farão as mesmas perguntas que me fizeram na última vez que eu estive lá. E elas serão essas questões. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu irei? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Mesmo se você não tem religião, existem ocasiões quando você pensa que existe algo mais. Thomas Edison também disse, quando você vê tudo o que acontece no mundo da ciência e no funcionamento do universo, você não pode negar que existe um comandante na ponte. Eu lembro uma vez, me sentei ao lado da senhora Gorbachev, num jantar na Casa Branca, e fui até o embaixador Dobrynin, quem eu conheço muito bem. Eu estive na Rússia por várias vezes durante o comunismo. Eles me deram uma liberdade maravilhosa que eu não esperava. E eu conheci o Sr. Dobrynin muito bem, e eu disse, eu vou me sentar ao lado da Sra. Gorbachev hoje à noite sobre o que eu devo conversar com ela. E ele me surpreendeu com a resposta. Ele disse, fale sobre religião e filosofia com ela. Isso é no que ela está realmente interessada. Eu estava um pouco surpreso, mas naquela noite foi sobre o que conversamos. E foi uma conversa estimulante, e depois ela disse, o Senhor sabe, eu sou uma ateia, mas eu sei que existe algo lá em cima maior do que nós. O segundo problema que o rei Davi percebeu que ele não podia resolver era o problema do sofrimento humano. O escritor do livro mais antigo do mundo foi Jó. E ele disse, mas o homem nasce para a tribulação como as faíscas se levantam para voar. Sim, certamente a ciência fez muito para retardar certos tipos de sofrimentos humanos, mas eu, em poucos meses, terei 80 anos de idade.
Eu admito que sou grato por todos os avanços médicos que me mantiveram com saúde relativamente boa todos esses anos. Meus médicos na clínica Mayo me desencorajaram a vir nesta viagem para estar aqui. Eu não dou uma palestra há quase 4 meses. E quando você fala tanto quanto eu, de 3 a 4 vezes por dia, você fica enferrujado. É por isso que eu estou usando este palanque e usando essas notas. Toda vez que vocês me ouvem na televisão ou em algum lugar, eu estou improvisando. Eu não estou lendo, eu nunca leio um pronunciamento. Eu nunca leio um discurso, uma fala ou uma palestra. Eu falo de improviso. Mas essa noite eu tenho umas notas aqui caso eu comece a esquecer, o que acontece às vezes. E eu tenho algo onde posso olhar. Mas mesmo aqui entre nós, em muitas, nas sociedades mais avançadas do mundo, nós temos pobreza, nós temos famílias que se destroem, amigos que nos traem, pressões psicológicas insuportáveis pesam sobre nós. Eu nunca encontrei uma pessoa no mundo que não tivesse um problema ou uma preocupação. Por que sofremos? É uma pergunta antiga que nós não respondemos. No entanto, Davi mais uma vez disse que ele iria se voltar para Deus. Ele disse: "O Senhor é o meu pastor." O último problema que Davi sabia que ele não podia resolver era a morte. Muitos comentaristas dizem que a morte é o assunto proibido na nossa geração. A maioria das pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer. A tecnologia projeta o mito do controle sobre a nossa mortalidade. Nós vemos pessoas em nossas telas de cinema. Marilyn Monroe é tão bonita nas telas como ela era pessoalmente, e muitos jovens pensam que ela ainda está viva. Eles não sabem que ela está morta. Ou Clark Gable, ou quem quer que seja, as velhas estrelas, elas voltam a viver. E elas são tão maravilhosas naquela tela como eram pessoalmente. Mas a morte é inevitável. Há algum tempo atrás eu falei em uma sessão adjunta do Congresso, ano passado, e nós nos reunimos naquela sala, a sala das estátuas. Mais ou menos 300 delas estavam lá. E eu disse: existe uma coisa que temos em comum nessa sala. Todos nós juntos, republicanos ou democratas, ou qualquer outro. Eu disse: todos nós iremos morrer. E nós temos isso em comum com esses grandes homens do passado que estão nos olhando do alto. E é frequentemente difícil para os jovens entender isso. É difícil para eles entenderem que eles irão morrer. Assim como o escritor do livro de Eclesiastes escreveu, ele disse: há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer. E eu estive junto ao leito da morte de muitas pessoas famosas, as quais vocês reconheceriam. Eu falei com elas. Eu as visitei em seus momentos de agonia, quando elas estavam morrendo de medo. No entanto, alguns anos antes, a morte nunca havia passado pelas suas cabeças. Eu falei com uma mulher semana passada, cujo pai era um médico famoso. Ela disse que ele nunca pensava em Deus, nunca falava sobre Deus e não acreditava em Deus. Ele era ateu. Mas ele disse, quando ele estava para morrer, ele sentou-se do lado da cama um dia e perguntou à enfermeira se ele poderia ver o capelão. E pela primeira vez na vida dele, ele disse que ele iria pensar no inevitável e sobre Deus. Existiria um Deus? Há alguns anos atrás, um estudante universitário me perguntou: qual é a maior surpresa da sua vida? Eu disse: a maior surpresa da minha vida é a brevidade da vida. Ela passa tão rápido. Mas não precisa ter que ser dessa maneira.
Wernher von Braun, após o término da Segunda Guerra Mundial, concluiu: a ciência e a religião não são antagônicas. Pelo contrário, elas são irmãs. Ele colocou isso a nível social. Eu conhecia bem o Dr. Von. E ele disse, falando por mim mesmo, eu posso apenas dizer que a grandiosidade do cosmos serve apenas para confirmar uma crença na certeza de um Criador. Ele também disse, em nossa busca para conhecer a Deus, eu vim a crer que a vida de Jesus Cristo deve ser o foco de nossos esforços e inspiração. A realidade dessa vida e da ressurreição dele é a esperança da humanidade. Eu falei várias vezes na Alemanha, na França e em diferentes partes do mundo. 105 países onde tive o privilégio de falar. E um dia me convidaram para visitar o chanceler Adenauer, que era visto como um fundador da Alemanha moderna desde a guerra. E ele uma vez disse para mim, jovem, ele disse, você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? Eu disse, Senhor, eu acredito. Ele disse, eu também. Ele disse, quando eu der baixa, eu vou gastar meu tempo escrevendo um livro sobre por que Jesus Cristo ressuscitou e por que é tão importante acreditar nisso. Em uma de suas peças, Alexander Solzhenitsyn descreve um homem morrendo que diz para aqueles reunidos ao redor da sua cama, o momento que é terrível para sentir arrependimento é quando alguém está morrendo. Como alguém deve viver para que não tenha arrependimento na hora da morte? Blaise Pascal fez exatamente essa pergunta na França no século XVII. Pascal foi chamado de arquiteto da civilização moderna. Ele era um cientista brilhante, nas fronteiras da matemática, mesmo quando adolescente. Ele é visto por muitos como o fundador da teoria da probabilidade e o criador do primeiro modelo de um computador. E é claro que todos vocês estão familiarizados com a linguagem do computador que leva o nome dele. Pascal explorou em profundidade nossos dilemas humanos, do mal, sofrimento e morte. Ele estava espantado com o fenômeno que temos considerado, que as pessoas podem alcançar graus extraordinários na ciência, artes e empreendimentos humanos, e ao mesmo tempo estão cheias de raiva, hipocrisia e têm ódio de si mesmas. Pascal nos via como uma mistura impressionante de gênio e engano próprio. Em 23 de novembro de 1654, Pascal teve uma experiência religiosa profunda. Ele escreveu essas palavras no seu diário: eu me submeto completamente a Jesus Cristo, meu Redentor. Um historiador francês disse, 2 séculos mais tarde, raramente um intelecto tão grande se submeteu com tanta humildade à autoridade de Jesus Cristo. Pascal veio a crer não somente que o amor e a graça de Deus podiam nos trazer de volta a harmonia, mas ele creu que seus pecados e falhas poderiam ser perdoados e que quando ele morresse, ele iria para um lugar chamado céu. Ele experimentou isso de uma maneira que foi além da observação científica e da razão. Foi ele que criou o tão conhecido ditado: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Igualmente bem conhecida é a aposta de Pascal. Essencialmente ele disse isso: se você aposta em Deus e se abre para o seu amor, não terá perdido nada, mesmo se estiver errado. Mas se você apostar que Deus não existe, então você pode perder tudo nesta vida e na vida por vir. Para Pascal, conhecimento científico se empalidecia diante do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus ia muito além que qualquer coisa que passara pela mente dele. Ele estava pronto para encontrar Deus quando ele morreu com 39 anos.
O rei Davi viveu até os 70 anos, um longo tempo na sua era. Mas ele também teve que encarar a morte. E ele descreveu essas palavras: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa foi a resposta de Davi para os 3 dilemas: do mal, sofrimento e morte. Esta pode ser a sua também, quando você busca o Deus vivo e permite que Ele preencha a sua vida e lhe dá esperança para o futuro. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui nascido e educado numa fazenda da Carolina do Norte. Eu ordenhava vacas toda manhã e tinha que ordenar as mesmas vacas todas as noites quando eu chegava da escola. E havia 20 delas que eu tinha, pelas quais eu era responsável. E eu trabalhava na fazenda e tentava não ficar atrás dos meus estudos. Eu não tirava boas notas no colégio. Eu não as tirava na universidade. Até que algo aconteceu no meu coração. Um dia eu me encontrei cara a cara com Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode imaginar isso? Eu sou a verdade. Eu sou a personificação de toda a verdade. Ele era um mentiroso? Ou ele era um louco? Ou ele era o que ele alegava ser? O que ele era? Eu tinha que fazer aquela decisão. Eu não podia provar isso. Eu não podia levar isso a um laboratório e fazer experiências com isso. Mas pela fé eu disse: eu acredito nele. E ele entrou em meu coração e mudou a minha vida. E agora eu estou pronto para quando eu ouvir aquele chamado para entrar na presença de Deus. Obrigado e Deus abençoe todos vocês. O tempo é curto. O que é a sua vida? É um vapor que aparece por um tempo e então desaparece. Se alguém tivesse me contado, quando eu tinha 20 anos de idade, que a vida era muito curta e passaria assim, desse jeito, eu não teria acreditado. E se eu disser isso, você também não vai acreditar. Eu não consigo fazer com que os jovens entendam quão breve é a vida e quão rápida ela passa. Parece como ontem eu estava na escola. Cada um de nós aqui tem recebido a mesma quantidade de tempo em um dia. 1.440 minutos por dia, 168 horas por semana. 70 anos Deus nos permite. E é interessante para mim, com toda a nossa ciência médica, nós nunca passamos dessa marca mágica. A média de vida do homem americano hoje é 70 anos. Aproximadamente. A média feminina um pouco além disso. Mais pessoas vivem até 70. Mas a idade média de um americano ainda é 70, como ensinado nas Escrituras. E quando você pensa que tem apenas uma vida curta para gastar e que logo terminará, eu anotaria minhas prioridades na vida e ficaria comprometido com certas prioridades. Agora é o tempo aceitável das coisas que devemos fazer, das aulas que devemos ter, dos livros que devemos ler. Faça isso agora. A família que precisa que você gaste mais tempo agora. A mensagem que você gostaria de escrever para alguém, faça isso agora. Ajuda que você deveria dar, dê agora. Tempo para o estudo, faça agora. Pessoas que você deveria testemunhar, faça agora. Toda vez que o relógio dispara, parece dizer agora, hoje, se você ouvir a voz dele. Pode não haver um amanhã para você e para mim, porque há um aviso do tempo. O tempo está se esgotando para todos nós. O tempo é muito curto para indecisão e vacilação. Não pare entre duas opiniões. Os tolos dizem que o tempo é longo. Toda manhã nós temos 86.400 segundos para gastar e investir. E a cada dia o banco chamado tempo abre uma nova conta para você e para mim. Não permite saldos e nenhum saque de limite. Se você falhou em usar os depósitos do dia, a perda é sua.
A Bíblia diz: redima o tempo, porque os dias são maus e os dias em que estamos vivendo são muito maus. Se alguma vez houve um tempo para o Evangelho que pode transformar o coração humano, é agora. Jesus disse que enquanto é dia devemos fazer o trabalho daquele que nos enviou. A noite está chegando, quando nenhum homem poderá trabalhar. A noite vai entrar em sua vida. No entanto, há uma sabedoria sobre a obra do Senhor Jesus. É a qualidade de vida, não o comprimento. Jesus tinha só 33 anos e acabou na cruz. Para o mundo ele era um fracasso até aquele momento, ainda no final de sua vida. Ele disse: eu terminei o trabalho que me foi dado para fazer. Não importa se você vive mais 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos. Seu trabalho estará terminado? Existe uma qualidade nisso? Existe uma dedicação a isso? Suponhamos que todos nós dizimássemos o nosso tempo para testemunhar a Cristo do mesmo jeito que dizimamos a nossa renda para a igreja. Preencha seu coração com a palavra de Deus. Eu descobri que aqueles que conhecem as Escrituras são aqueles que têm o poder hoje. Mas precisamos de homens e mulheres que andem com Deus. E se você fizer isso, você também pode terminar o trabalho que Deus lhe deu para fazer. E nos ajudar a perceber a brevidade e a urgência do tempo. E que possamos investir o pouco tempo que temos no reino de Deus. Deus disse que chegará o dia em que vai abalar o mundo. Mas algumas coisas não serão abaladas. Algumas coisas permanecem. Em outras palavras, está chegando um momento em que o mundo estará pressionado e não haverá saída. Esses tempos vêm na sua vida, na sua casa. Tensão, atrito, problemas financeiros. Você está pressionado e não parece haver uma saída. Há uma resposta. Tem jeito. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas no meio de toda essa mudança, há algumas coisas que nunca mudam. Pense nisso por um momento. O que nunca muda? A natureza de Deus não muda. Deus não mudou. Ele não mudou para se adaptar à nossa geração. Deus é imutável. Eu sou o Senhor Deus, não mudo. Deus é imutável em sua santidade. Somos todos culpados de ficar aquém dos santos requisitos de Deus, e todos somos pecadores, e todos precisamos da graça e misericórdia de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz. Ele morreu por seus pecados, Ele morreu pelos meus, e Deus levou seus pecados e os colocou em Cristo. Deus não muda em sua santidade. E deixe-me dizer-lhe, porque Ele é um Deus santo, Ele também é imutável em seu julgamento. Está chegando o dia do julgamento. Nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia está cheia de histórias de julgamento. Nosso Senhor fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Há um dia de julgamento chegando. Deus é um Deus santo e você e eu vamos estar lá. E quando eu estiver lá, não vou pedir justiça, vou pedir misericórdia. Eu preciso de piedade, eu preciso da graça de Deus, preciso do perdão de Deus. E quero lhe contar uma coisa maravilhosa. Deus te ama e Ele te oferece hoje, agora, perdão. E Ele lhe oferece misericórdia. Deus pode perdoar todos os pecados que você já cometeu. Deus pode limpar a lousa por causa de Cristo. Não porque você merece. Porque pela graça vocês são salvos pela fé. E isso não é de vocês mesmos. É dom de Deus, não de obras. Para que nenhum homem se glorie, você não pode seguir seu caminho para o céu. Você não pode comprar o seu caminho para o céu. Deus é imutável. Ele é imutável em seu amor. Deus te ama. Essa é a coisa mais maravilhosa para dormir bem à noite.
por saber que Deus me ama, Deus me perdoa, Deus está interessado em mim, mas eu devo recebê-lo. Em segundo lugar, a palavra de Deus não muda. A grama murcha e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu decidi há muito tempo. Há muitas coisas nesta Bíblia que eu não entendo. São perguntas que você pode me perguntar que não posso responder. Não conheço todas as respostas desse livro. Como uma mente finita como a minha pode compreender o infinito, eu não posso. Então, um dia eu abri a Bíblia, eu disse: ó Senhor, eu aceito que esta é a sua palavra pela fé. E isto se resolveu para mim a partir daquele momento. Quando cito as Escrituras, eu sei que estou citando a palavra de Deus. É uma palavra viva. E por fim, o caminho da salvação não mudou. Todos esses séculos, o caminho para o reino de Deus é exatamente o mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nunca vai mudar, mas você deve mudar. Hoje eu estou te pedindo para colocar sua confiança em Cristo. E eu vou te pedir para fazer esta oração, frase por frase, comigo. Querido Pai Celestial, eu sei que sou pecador e te peço o teu perdão. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu deixo os meus pecados e me arrependo dos meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu quero confiar em Ti e Te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Um dia vocês ouvirão falar de que Billy Graham morreu. Fiquem tranquilos, pois neste dia estarei mais vivo do que nunca. Ele está vivo! Eu entreguei a minha vida não para um Cristo morto, mas para um Cristo vivo. E Ele me deu uma nova canção, Ele me deu uma bandeira para levantar. Eu tenho propósito para a minha vida. E eu sei de onde eu vim, eu sei porque estou aqui, eu sei para onde vou. Você sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estendeu a mão e salvar-me conseguiu na petição. Cristo de amor e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Seu poder e seu
Cristo, meu Salvador, me libertou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador Estamos terminando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Nossa oração é para que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.